Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula de hoje nós vamos tratar sobre um tema bem importante da estatística. Se chama análise de correlação e regressão. Tanto a análise de correlação e regressão é uma técnica estatística que serve para trabalhar com dados quantitativos, tudo bem? Então olha só, enquanto que a gente viu aqui, por exemplo, a análise de variância pode trabalhar com variáveis qualitativas, que seriam os tratamentos, por exemplo, a análise de correlação e regressão só podem ser realizadas por duas ou mais de duas variáveis quantitativas. Tudo bem? Se tivermos somente duas variáveis quantitativas, nós vamos ter a análise de correlação simples ou a análise de regressão simples. Se nós tivermos mais de duas variáveis quantitativas, a gente vai ter uma análise de correlação múltipla ou uma análise de regressão múltipla. Tudo bem? Então vamos ver aqui, olha só. Usado quando se tem pelo menos duas variáveis quantitativas. Mas com qual objetivo eu faço uma análise de regressão? Quando se tem por objetivo estimar uma variável, que a gente vai chamar de uma variável dependente, por meio de uma ou mais outras variáveis independentes. É como se a gente quisesse estimar uma variável em função da outra. Por exemplo, vamos ver um exemplo, por exemplo, peso e altura de alunos da turma de estatística. Tudo bem? Vamos supor que eu tenho uma balança para poder medir a massa de todos os alunos, mas eu não tenho uma trena para medir a altura. Então, somente pelo meio do peso dos alunos, eu posso estimar qual é a altura desse aluno. Tudo bem? Ou seja, eu posso estimar a altura, no caso a altura seria a nossa variável dependente, por meio de uma outra variável, ou seja, por meio da variável peso, que seria a nossa variável independente. Tudo bem? Então, nós temos a variável dependente, aquelas que nós queremos estimar, predizer um valor, e uma variável independente. Tudo bem? Que ela vai ser usada para poder estimar a variável dependente. Olha só esse exemplo aqui. Nós temos duas variáveis quantitativas. Uma é doses de um determinado elemento químico, por exemplo. Certo? Então, nós temos 0, 1, 2, 3 e 4. São quantidades de doses diferentes de um determinado elemento químico. E eu tenho o crescimento de plantas. Tudo bem? Então, varia do 3 até o 16. Certo? Então, varia do 3 até o 16. Tudo bem? Se nós fizermos um gráfico dessas duas variáveis, olha só, se a gente fizer um gráfico dessa maneira, que a gente chama de nuvem de pontos, também é chamado de gráfico de dispersão. O que nós podemos olhar aqui nesse gráfico? A gente pode ver uma certa tendência. Que certa tendência é essa? A gente pode verificar que a partir do momento que se aumenta a quantidade de doses desse elemento químico, o crescimento das plantas tende a aumentar. Perceba que em nenhum momento eu falei que quando aumenta a quantidade de doses, aumenta o crescimento das plantas. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que quando aumenta a quantidade de doses do elemento químico, o crescimento das plantas tende a aumentar. Olha só, pode-se fazer um gráfico de dispersão. No eixo das abscissas, lá embaixo, estão as doses desse elemento químico, e no eixo das ordenadas, o crescimento das plantas. Esse tipo de gráfico a gente chama de gráfico de dispersão, também popularmente conhecido como nuvem de pontos, mas o nome oficial dele é gráfico de dispersão. Ele serve justamente para verificar uma certa tendência, quando se tem duas variáveis quantitativas, de uma maneira óbvia. Tudo bem? Então, o que a gente consegue ver nesse gráfico aqui? Uma certa tendência, que quando uma variável aumenta, a outra variável tende a aumentar. Tudo bem? Olha só, a figura 1 mostra que o crescimento das plantas tende a aumentar quando aumenta também as doses do elemento químico, como nós conseguimos ver por aqui. Tudo bem? Então, olha só, nos parece então razoável desenhar uma reta para descrever o crescimento, ou seja,
crescimento vai ser a nossa variável y, que vai ser a nossa variável dependente. Então, aqui já tem uma outra informação nova. A variável dependente sempre vai ser a y, tudo bem? Em função da dose do elemento químico, que vai ser a nossa variável x, tudo bem? Então, a variável x vai ser a variável independente. Mas como assim, professor? Desenhar uma reta? Olha só, a gente não consegue ver que essas doses do elemento químico, quando ela aumenta, o crescimento das plantas também tende a aumentar? Então, tente imaginar uma reta. O que vai fazer essa reta? Ela vai tentar minimizar todas as distâncias de todas essas bolinhas. O que representa cada bolinha? Por exemplo, essas três daqui da esquerda, dose 0, crescimento 3, crescimento 4, crescimento 8. Aqui na dose 1, crescimento 5, crescimento 9, crescimento 13. Então, o que vai ter essa reta? Ela vai minimizar por meio de estatísticas dentro dela, que não vem ao caso como fazer, mas se vocês quiserem ver, a técnica se chama método dos mínimos quadrados, mas não vem ao caso. Tudo bem? Então, parece muito razoável desenhar uma reta que vai tentar descrever todas essas observações. E o que é uma reta? A gente sabe que uma reta é uma equação, é uma função. E é justamente isso que é a análise de regressão. A análise de regressão nada mais é do que uma função, uma equação, que vai tentar descrever todas as observações. E é que é por meio dessa reta, por meio dessa função, por meio dessa equação, que nós vamos tentar estimar uma variável por meio de outra variável. No nosso caso aqui, nós podemos estimar qual vai ser o crescimento das plantas por meio da quantidade de doses do elemento químico que a gente forneceu para essa planta. Tudo bem? Então, olha só. Para que servem essas plantas? Serve para dizer que o crescimento das plantas é uma função linear. O que é uma função linear? Uma função linear é uma reta. Nesse caso aqui, a gente consegue ver claramente que é possível ter uma reta, ou seja, uma função linear. Além disso, pode-se predizer que o crescimento das plantas quando souber quanto do elemento químico lhe foi administrado. Então, basicamente, serve para duas coisas. A primeira é que realmente é uma função linear. Quando uma variável cresce, a outra tende a crescer de forma linear. E o outro objetivo, que às vezes é muito importante também, é poder predizer a variável resposta, no nosso caso, o crescimento das plantas, quando souber qual a quantidade do elemento químico que lhe foi administrado. Tudo bem? Só que para fazer essa análise de regressão, tem uma pressuposição bem básica. Qual é? A relação entre essas duas variáveis, ela obrigatoriamente tem que ser linear. Ora, parece muito justo. Por quê? Porque se eu quero fazer uma função linear, nós temos que ter uma correlação linear. Uma ligação entre essas duas variáveis de uma forma linear. Porque se ela for não linear, há outras técnicas de regressão não linear. Vamos supor que eu tenho uma relação quadrática. Então, eu não vou fazer a regressão linear. Vou fazer a regressão quadrática. Eu tenho uma relação entre duas variáveis que se dá de forma exponencial. Então, eu não vou fazer regressão linear. Eu vou fazer regressão exponencial. E por aí vai. Tudo bem? O que nós vamos tratar aqui no nosso curso é somente a regressão e a correlação linear. Tudo bem? Então, olha só. Eu só posso fazer uma reta, uma função linear para descrever qualquer tipo de fenômeno, se nesse intervalo estudado, como assim intervalo estudado? No limite das observações, então, o limite mínimo e o limite máximo. Se nesse intervalo estudado, a relação entre essas duas variáveis estudadas puder ser expressa por uma reta. Ou seja, eu só posso fazer a regressão linear
se nós tivermos uma relação linear entre essas duas variáveis. Tudo bem? E como que eu sei se existe uma relação linear entre essas duas variáveis? De uma maneira bem simples. Existe uma técnica chamada de análise de correlação linear de Pearson, que é uma medida descritiva que vai justamente verificar se a relação entre essas duas variáveis é linear ou não. E é essa análise de correlação de Pearson que nós vamos ver no nosso próximo vídeo. Tudo bem? Então, vamos para o próximo vídeo. Obrigado, pessoal.